adolescência e da juventude, ela é realmente uma idade de fuga, do sentido de que a pessoa tem dificuldade de lidar com o mundo real, com a situação? Será que existe mesmo disso, essa necessidade de se fantasiar um pouco mais, porque a realidade é cada vez mais dura? E eu não vou apontar, vocês fiquem à vontade, a gente vai fazendo as considerações aí, à medida que vocês sentirem vontade. Como é que vocês acham? É uma idade para a gente sair um pouco mais da realidade? A maneira como a gente encontra de lidar com a realidade é através dessa fuga, ou não, a gente ainda tem muita gente encarando a realidade dos fatos nua e crua como ela é, nessa idade. O que vocês acham? Eu não tenho coragem de falar antes de uma terapeuta. Nenhuma coragem. Na verdade, Carol, até vale muito bacana essa palavra sua, porque é o seguinte: quando nós estamos aqui, nós estamos pensando, tanto do ponto de vista técnico, mas daquele ponto de vista do experimental também, daquela coisa empírica, né? Principalmente para você que viveu ali na realidade, com muitos adolescentes, né, que acompanhou o desenvolvimento deles, já até casou alguns, como você diz. É muito interessante você ter a teoria, né, aliada com essa questão que a gente entende que faz muita importância. Então, sim, não é só o que a ciência pode dizer, mas o que a gente acha também sobre determinadas, como é que eu diria, observações que a gente faz no contato com eles, né? Então, fique muito à vontade, fique tranquila, viu? Olha, assim, o que eu já pude perceber, né, ao longo da vida, que todos nós fomos adolescentes, né? Ainda somos, né? Somos jovens, somos adolescentes. Mas o que eu já pude perceber, assim, existe um distanciamento da realidade por parte dos adolescentes, mas mais uma questão de aceitação. Por exemplo, não me aceitar como eu sou, não me aceitar no grupo que eu estou inserido, não aceitar minha família, então eu procuro me distanciar dessa realidade, buscar uma outra realidade, seja virtual, seja mesmo física, mas uma outra realidade, uma outra bolha, né, me fechar numa bolha, para uma questão de aceitação. E isso é muito ruim porque a gente fala sempre, né, conforme a gente vai amadurecendo, a vida vai cobrando, né? A vida vai vindo com novos desafios e tudo. E quanto menos autoconhecimento você tem, mais difíceis as próximas fases da vida elas são. Então, eu acredito que esse esfriamento, esse distanciamento, uma boa parcela diz respeito a essa falta de aceitação. Não aceitar quem eu sou, de onde eu vim, onde eu estou, o que Deus tem para mim, né? Eu acredito que seja por aí. É interessante, pastor, que a gente acreditava, né, que o adolescente vivia essa fase. Tecnicamente falando, a adolescência ela vai entre 11 a 17 anos. Mas hoje nós temos deparado com homens e mulheres vivendo a adolescência. No quesito internet, então, tem muita gente indo para a Nárnia. Né? E aí, o que acontece, né, pensando um pouquinho nisso que a Carol está falando? É uma fuga, porque na telinha você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você pode ter o que você quiser, né? Se as pessoas vão saber se é verdade ou não, é outra história, está posto lá, né? Esses dias até uma paciente estava falando para mim, eu vejo as pessoas lindas e maravilhosas na telinha, com filhos, com um monte de coisas, e eu não chegou ainda a minha vez. E eu falei para ela, quem te disse que as pessoas que estão postando lindas e maravilhosas estão lindas e maravilhosas? Né? Então, ela, mas está postado. Eu falei, pois é, a gente pode postar o que a gente quiser. Então, talvez essa seja a grande questão da fuga, e principalmente do adolescente, primeiro porque ele não está sabendo lidar com a realidade que ele está vivendo, a realidade que está posta. Tem um psicanalista chamado Násio, J.D. Násio, ele diz que a adolescência é um período tão complicado que ele chama de luto da infância. Ou seja, você não é mais criança, mas você também não é adulto. Você não está em formação nem biológica, nem no quesito da filosofia, da fisiologia, de estar diante de outras pessoas no mundo profissional, né? E nem na psique. A sua psique ainda não está pronta, você está em formação. Então, ele fala assim,
é muito complexo isso, né? Então, em função de se descobrir dentro da adolescência, e hoje eu acredito que é um pouco mais complicado, exatamente por conta de todo o contexto pós-moderno que a gente vive, o imediatismo que a gente vive, né? Eu lembro que eu, particularmente, eu não sei você, mas eu ia para o banco descontar o cheque do salário do meu pai, eu ficava por volta de 5, 6 horas numa fila no dia que todo mundo ia pegar. Hoje a gente leva 30 segundos para transferir um dinheiro de uma conta para outra. E se passar de 30 segundos, a gente já está surtando, né? Então, todo esse imediatismo e o não saber lidar com as coisas, então, realmente, tem sido uma fuga. E é uma fuga linda, né? Oh, com certeza. O curioso, Carol, quando a gente preparava os bastidores desse programa, Misael, eu gosto muito de C.S. Lewis, leio quase tudo que nós temos hoje em português dele. E Nárnia era uma experiência muito curiosa, porque foi no contexto da Guerra Mundial, e, de certa forma, a família estava em fuga daquele contexto todo, vai para um lugar mais pacífico, para um lugar mais tranquilo, e quando eles chegam nesse trem, né, nesse barco, e aí encontram um vagão, um quarto, um armário daquele, que era mais ou menos como um portal para esse mundo, né, que também não é um mundo de facilidades, mas o fato é de que os problemas chegaram muito cedo para aqueles adolescentes. É um grupo de adolescentes, na verdade, né, que neste mundo virtual eles são heróis, né, eles têm superpoderes, né, eles fazem coisas que no mundo real não faria. E quando a gente trouxe essa proposta, né, da internet como sendo esse mundo da Nárnia, né, esse portal para esse mundo da gente fugir da realidade, a gente pensava, num primeiro momento, que isso tem uma motivação direta com os problemas que chegaram mais cedo também para os adolescentes. É isso mesmo? Ou só que não? Porque eu me lembro, né, de fato, a gente tinha a gente tinha muitas coisas diferentes dessa geração Z que a gente chama, né, que já nasceu com a internet, que nunca vai viver sem internet, mas a gente parece que eles estão sob uma pressão também, vê muito cedo as famílias sendo deterioradas, vê muito problema surgindo, e quem sabe não seja essa a motivação também dessa fuga, né? A fuga é uma realidade, e aí a gente podia pensar também quais sejam as motivações e os motivos. Por que dessa fuga? Por que a necessidade de passar esse portal? Por que a necessidade de ir para um mundo que seja de fantasia, quando as coisas acontecem, onde as coisas acontecem como a gente gostaria, e não com a realidade que a gente tem enfrentado? Vocês conseguem enxergar o adolescente tendo problemas muito mais cedos para ter que lidar, ou só que não? Como é que é a visão de vocês aí? Olha, eu acredito que a grande parcela dos adolescentes tem enfrentado uma carga emocional muito grande, né? Às vezes o histórico dos pais, de avós, eles carregam uma carga muito grande, né? De falta de harmonia em casa, igual você mesmo mencionou, as famílias se deteriorando cada vez mais cedo, às vezes a criança está na barriga, a família já está toda desestruturada, ele cresce com a família desestruturada, e assim, de tudo que eu vi, algumas coisas me chocaram muito, que foi o vazio tão grande que, assim, a pessoa procura preencher esse vazio não só na internet, tem vários tipos de fuga. O namoro é uma fuga, o ir morar na casa de um tio é uma fuga, às vezes até a pessoa se envolve muito na igreja como uma fuga. Às vezes ela fala assim, não, eu vou ficar aqui para eu esquecer, para eu fugir, e isso dói, porque a pessoa realmente não consegue, ela não vai conseguir lidar, ela não tem uma estrutura emocional. Aí a gente pega e fala, né, na época dos nossos pais, nossos avós, fala, não, eu tinha muito mais problema que isso. Sim, só que as famílias eram ali gerações que tinham dificuldades na questão financeira, na questão de trabalho, mas iam atrás, e hoje não. Hoje o pai ele quer correr atrás de tudo para o filho, mastigado, toma, só que esse dar coisas materiais não supre alguns vazios que trazem esse tipo de fuga. Então, a carga emocional hoje, em cima de adolescentes, ela é muito alta, e os pais têm que ficar muito, muito ligados com isso. Porque, às vezes, eu como pai, como mãe, enfrento um problema, e eu não posso jogar, descarregar, descontar isso do meu filho.
Por mais que a minha vida seja bagunçada do jeito que for, né? Ah, mas ele tem que saber a realidade, tudo bem, mas de acordo com a capacidade emocional dele. Sheila, qual que você consideraria, assim, ou quais os motivos hoje que provocam essa fuga, né? Ou essa tentativa de fuga? Porque, na maioria das vezes, ela nem é possível, né? Por mais que você tenha ali momentos paliativos, mas você acaba tendo que encarar a realidade, porque ela é nua e crua. Mas, na sua perspectiva, quais seriam, assim, as maiores motivações dessa tentativa de fuga aí, especialmente por meio da internet? Então, o adolescente, ele não sabe necessariamente o que ele está sentindo e nem por quê. Se eu não sei exatamente o que eu estou sentindo e nem o porquê, como que eu vou explicar para alguém? Por isso que ele é tido como incompreendido, né? Então, assim, ele passa por momentos de... Deixa eu olhar minha colinha para não esquecer nada. Conflitos, ele passa por essa questão do imediatismo, contrastes, contradições, ele passa por desarticulações, ele passa por sentimentos contraditórios. Você vê que o adolescente, ele tanto ri muito como ele chora muito. É tudo muito, né? Muito rápido. Exatamente. Fala muito alto. Exatamente. Então, o que acontece? Tudo isso, né? Ele vai gerar nele uma... Ele não consegue expressar o que ele está sentindo, ele não consegue saber exatamente o que ele está sentindo, então ele materializa a dor dele. Então, para você ver, os homens vão para a agressão, para o vandalismo, para as drogas, para a pornografia, os meninos. Normalmente, as meninas vão para a depressão, para o isolamento, né, para não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, meu cabelo, né, uma vez uma adolescente falou para mim, eu vou para minha festa de 15 anos com qual cabelo? Né? O meu cabelo não está legal, meu olho não está legal, minha boca não está legal, o tamanho do meu seio não é legal, eu não sou popular. Então, para a menina, isso tem um peso muito grande. Então, ela se recolhe, ela se retrai, ela se deprime, se isola. E o menino potencializa de uma forma mais agressiva. E é interessante que, assim, a teoria da psicanálise é que quando um menino ou uma menina não tem uma autoridade patriarcal na vida dela, como o judaísmo nos ensina, ele cresce sem lei. O pai é o referencial de lei. Se o pai é ausente, esse menino não tem lei. Se o pai quebra a lei, então ele quebra a lei também, porque se o pai é a lei quebrou, então ele também pode quebrar. Por isso que quando o menino, quando entra na adolescência, ele rouba alguma coisa no supermercado, ele engravida a namorada, ele sai fazendo arruaças, vandalismos, ele usa droga, ele entra na pornografia, aí as pessoas falam, olha lá, ele está fazendo isso para chamar atenção. Não, é porque ele não tem lei. Ele pode fazer o que ele quer. E por conta desse contexto que vocês pontuaram, então, se não tem lei, então eu posso fazer qualquer coisa. E a internet, ela potencializa você ir para onde você quiser. E você ser quem você quiser. Como você falou, ou o vilão ou o herói. Né? Eu tive um adolescente que ele fotografou os remédios da avó na cama, assim, e mandou para uma colega. Ele estava com 11, 12 anos. Mandou para uma colega de sala. Falou, eu vou tomar todos esses remédios para eu morrer, porque eu não aguento mais ter que viver tomando antidepressivos, ansiolíticos. Eram os remédios da avó. E aí a amiga passou para a mãe, e a mãe ligou para a mãe dele, e aí descobriram que não era nada. Mas, assim, ele querendo realmente, assim, de alguma forma ser visto, já que ele não conseguia ser visto porque ele não se achava bonito e popular, então pelo outro lado. Né? E curioso, Carol, quando a gente percebe que, e aí a gente entende, né? Primeiro você tem uma falta de imposição de limites, que isso é claro, né? Tanto pela ausência paterna
do ponto de vista física, né, porque o pai saiu de casa, porque o pai morreu, porque qualquer situação, como a ausência psicológica também, né, no papel de impor limites. E não existe para mim hoje uma área, né, que se tenha mais liberdade do que na internet, porque quando Sheila falava do nosso tempo, né, e a gente é mais, eu acho que eu sou mais velho que Sheila, muito mais, mas a gente tem uma época parecida, e eu me lembro que, por exemplo, para você comprar uma revista pornográfica já era um constrangimento muito grande, né? Você teria que estar numa banca de jornal, pedir dinheiro para outra pessoa, porque você não tinha para isso. Então, assim, você tinha uma série de obstáculos para chegar até lá. Hoje não, você dá 2 cliques e você está, e na maioria das vezes a criança, o adolescente está no quarto, sozinho, né? Não tem o espaço dele lá respeitado, né, pelos pais, que de certa forma não monitoram isso, e essa facilidade parece que vai mais ainda, né, esse contexto da falta de limites que existe dentro da internet, e promovendo então assim essa facilidade. É assim que você enxerga, Carol? De fato, existe muito pouco da parte dos pais. E quem está me escutando, por favor, não imagine que nós estamos responsabilizando os pais por isso. Nós estamos discutindo a questão, mas existe de fato uma liberdade muito grande que faz com que essa facilidade seja mais um motivador para essa fuga por meio da internet? Eu acredito que de uns tempos para cá, os papéis têm sido invertidos. Ela falou sobre a questão de leis, né? De regras. Quem está impondo as regras são os filhos, né? Eles estão impondo para os pais: aqui no meu quarto o senhor não entra. Senhor não, você. Aqui no quarto você não entra. O que é isso aqui mexendo nas minhas coisas? Não, meu celular tem senha. Então, está tudo sendo invertido. Eu tive um caso de um adolescente, um liderado, que estava lá, maravilhoso, na igreja e tudo, e a mãe, depois de um tempo, falou: pelo amor de Deus, vai lá, ajuda meu filho, porque ele está indo para todo tipo de show, e vai para essas micaretas, e volta até usando droga, volta bêbado. Aí eu falei: pois bem. Aí eu perguntei para ela: vem cá, com qual dinheiro que ele compra o ingresso? Ela falou assim: eu dou. Aí eu falei: aí a senhora quer que a gente vá na sua casa orar? Ué, está errado. Põe lei, põe limite. Então, essa questão assim, do monitoramento dos pais está muito falha. Porque eu acho que se eu dou um celular para o meu filho, se eu dou um computador, não, deixa o menino aí jogando. Será que ele só está jogando? Um tempo desses, uma criança lá na igreja, eu, assim, aleatoriamente estava louvando e cantando, e num relance, assim, olhei ela sentada no banco da frente, assim, da igreja, e eu vendo uma menina de 12 anos conversando com outra menina, falando: oi, meu bem, não sei o que, não, meu amor, depois a gente conversa. Com 12 anos. E a mãe, bem tranquila, olhando para o nada, e a criança dentro do culto, mexendo no celular. A mãe achando que era joguinho, não era joguinho. Tem situação que a gente acha que é os pais que estão em Nárnia, né? E não os meninos, pais. né? Mas eu não sei se os pais fingem, ou se eles falam assim, ignora e pensa assim: eu não vou criar esse problema dentro da minha casa. Não, é para criar sim. Fala: epa, aqui não é Talvez assim, Talvez não. um problema maior ainda, né, esteja criado. É uma Vamos covardia, fazer uma pausa, né? para a gente ter um momento de cânticos nesse momento? Meu batera está comendo. Você estava falando, Carol, desse negócio que, na verdade, os meninos têm. Na verdade, são os filhos que estão impondo limite para os pais. Eu me lembrei do meu caso, Misa. Na porta do quarto desse rapaz tem lá: jogos online, não tem pausa. Né? Ele foi mais sutil, né? Mas, em outras palavras, ele está dizendo para mim e para a mãe dele: só, não interrompa, porque eu não posso parar o jogo. Está jogando, né? Tá jogando ranqueado, é assim? Não pode de jeito nenhum. Jogos online, olha o cara de pau. Jogos online não tem pause. Olha só que coisa. E a gente acaba respeitando mais esses limites que eles impõem do que até mesmo os limites que a gente quer impor. Vamos louvar ao Senhor neste momento, vamos adorar a Deus. Você que está em casa, abra os seus lábios neste momento, adore ao Senhor, que Deus possa lhe mostrar não só a dura realidade das dificuldades que nós temos enfrentado, mas, acima de tudo, o auxílio que vem do Senhor, da parte de Deus. Vamos adorar ao Senhor. Meninas, se vocês quiserem, fiquem à vontade para cantar também. Esse é o meu momento talk Melhor show. não. Mas aí que está. Esse é o meu momento talk show. Então, a oportunidade que eu não tenho no Ministério do Louvor, nós temos aqui no programa. Vamos lá, irmã Ilana.
casa, nós estamos aqui direto da Igreja Batista Sião, Taguatinga, Distrito Federal. Este é o programa da nossa juventude, dos adolescentes da nossa igreja. E estamos aqui no terceiro episódio, #Só Que Não. Hoje tratando sobre a internet como sendo a Nárnia dessa nova geração. Essa oportunidade de fuga, essa oportunidade de fugir da realidade desse mundo que vivemos, que cada vez mais traz dificuldades para nós. Betão, está no ponto aí a nossa vinheta da programação de sábado. Eu queria fazer um convite especial para você, você adolescente, você jovem, que está nos acompanhando. Nós vamos encerrar o mês da juventude com a participação, com a atividade de um luau promovido pela nossa juventude, para a nossa juventude. Próximo sábado, a partir das 19 horas, nós vamos ter concurso de máscaras, para máscara mais criativa. Vamos fazer lá um desfile lá para as máscaras mais bonitas, mais originais que nós tivemos lá naquele local. Vamos ter um cardápio aí bem variado, com batata frita, pizza, muita pizza, do jeito que a meninada gosta, viu, Misael? E vamos ter também a oportunidade de ter os nossos adolescentes, os nossos jovens adorando ao Senhor. Além disso, vamos ter a participação também do Mateus Santiago. Mateus, um abraço carinhoso para você. Estamos muito ansiosos para que Deus possa usar a sua vida para abençoar a nossa casa. Roda a vinheta aí, roda a chamada para a gente, Betão, por favor. Acompanhe aí a nossa programação. Lembrarei todos os meus dias do meu Criador e darei toda a minha vida em honra ao meu Senhor. Me lembrarei todos os meus dias do meu Criador e darei. Muito bem, está aí a chamada. Você pode fazer a sua inscrição, garanta a sua vaga. Nós temos um limite lá, em função dessa questão da pandemia, do isolamento social, do distanciamento, na verdade. Então, a gente tem uma quantidade, limite para a gente colocar naquele local. Mas existe um link para você fazer a sua inscrição, para você garantir a sua participação neste próximo sábado, dia 29, a partir das 19 horas. Sheila, deixa eu voltar aqui num assunto aqui que eu achei curioso, que Carol mencionou e que eu fiquei com algumas dúvidas em relação a essa questão. É de fato, ela falava, né, de uma adolescente de 12 anos, mas eu acho que o acesso à tecnologia está começando muito mais cedo, né? Eu vejo, às vezes, Radassa com 2 anos de idade, ela já faz coisa que a mãe dela não faz no celular, e a gente percebe que esse acesso é cada vez mais cedo. A minha pergunta é a seguinte: isso realmente é prejudicial? Isso coloca em risco essa formação das crianças? Isso é uma possibilidade que essa fuga aconteça com muito mais frequência, muito mais cedo? E se, agora para os pais também, se o tempo que a criança passa na internet pode ser um indicativo que tem alguma coisa errada, especialmente com a dificuldade dela em lidar com a realidade. Então, realmente está ficando cada dia mais cedo, né? E essas crianças, elas são nativos digitais. Então, elas já começam algo que para a gente teve que ser um aprendizado, elas já são dessa geração, né? Só que o que acontece? A nossa criança hoje é uma criança que não corre, não brinca, não inventa brinquedos, não gasta tempo coordenando e fazendo regras para brincadeiras. Então, ela é uma criança que só trabalha os dedinhos e a mente, né? Então, ela vai... A criança tem que brincar. A criança, ela resolve as suas angústias a partir da brincadeira. Tem uma psicanalista chamada Melanie Klein, e ela disse o seguinte: se as crianças não brincam, se elas não ouvem histórias, se elas não se mobilizam com outros, né, elas não vão desenvolver várias habilidades emocionais e sociais que ela precisaria desenvolver. Então, cada dia mais, a criança já vai sendo catequizada a usar somente os dedinhos e a pensar. Uma coisa que, enquanto eu estava dando aula, né, enquanto professora, eu ficava desesperada quando eu via, na hora do intervalo, todas as crianças sentadinhas, com os seus jogos nas mãos, e você fez quanto? Eu fiz tanto. E você ganhou o quê? Eu ganhei tanto. Interação zero, socialização zero, resolução de conflito zero,
potencialidade, né? Por exemplo, parar para ouvir histórias, igual antigamente a gente fazia, parar para brincar, para resolver, olha, a regra do jogo vai ser assim. Né? Alteridade, zero, porque o outro não existe. Todos os perfis ficam iguais, né? Não tem um perfil de líder, não tem um perfil de proativo. Não tem. Robô. Então, cada dia mais cedo, as crianças estão sendo ainda mais prejudicadas e é uma fuga. Agora, veja bem, a internet é o advento da história. É o melhor. Eu acho que Jesus ia ser o maior interneteiro e zapieiro da paróquia. Entende? Só que o que acontece? Tudo que é demais é um problema. E a gente não está sabendo lidar com isso. Então, veja, se uma criança já começa no que hoje o adolescente está com problema começando com 11 anos, então, a depressão, o isolamento social, a bulimia, a anorexia, a pornografia, a ideação suicida, a depressão, tudo isso vai também vir cada vez mais para baixo. Se isso, em tese, começaria com o adolescente a partir de 11, 12 anos, então, com criança de 5 anos já vai acontecer. A Organização Mundial de Saúde abaixou a idade de infância para 9 anos. Era 11, entrar na pré-adolescência, agora é 9. Crianças já têm tido ideação suicidas a partir de 6, 7 anos. Eu tenho 2 pacientes que eles falam, os pais são surtados porque eles falam, eu não sei porque que eu estou aqui, eu quero morrer. Meninos que têm tudo, meninos que têm pai e mãe, meninos que têm boa escola, mas ele não se encontra. Né? Então, tudo isso vai ser potencializado. Por quê? Porque a subjetividade de cada um que deve ser trabalhada para que a gente aprenda a lidar com os nossos problemas, nossos conflitos e resolvê-los, o que muitas vezes a igreja espiritualiza e a psiquiatria medicamentaliza. Né? Então, a psicologia, a psicanálise chegam para intermediar isso. Não, você não enche a cara de droga ou de pornografia, mas você enche a cara de remédio. Não adiantou nada. Né? Ou de internet. Né? Então, muito cuidado, porque quanto antes as crianças começarem a entrar nesse mundo, maior a possibilidade delas se viciarem e se tornarem dependentes disso e anularem completamente a identidade delas e a alteridade, que é o outro. Com certeza. Carol, é curioso porque ninguém que é dependente ou que tem um certo vício vai admitir isso, a não ser com ajuda, né? Eu percebo isso muito naturalmente. Esse tempo que o adolescente hoje passa, que o jovem hoje passa, e por que não dizer adultos adolescentes, né, Sheila, como bem mencionou, esse tempo que esse pessoal passa é sintomático no sentido de dizer, tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa precisa ser revista do ponto de vista da nossa rotina diária, da nossa maneira de lidar. E uma outra coisa, já emendando uma pergunta com essa, Carol, se na realidade a internet é uma fuga desse mundo real, e na maioria das vezes você está se relacionando com gente que você nem sabe se são aquilo mesmo, a pessoa faz isso enganada ou faz isso propositadamente no sentido de dizer, é isso que eu quero mesmo, né? Eu não quero que as pessoas me conheçam, como também não importa se eu conheço as pessoas com quem eu me relaciono. Como é que você enxerga isso aí? Olha, essa questão da fuga, se há algo errado, né, algo de verdade, de errado, posso até estar enganada. Mas eu acho que tem 2 vertentes aí. Uma questão de limites, né, que a gente estava falando, que não são impostos. É melhor o menino ficar com o celular, que não me dá trabalho, que eu posso fazer tudo, eu posso trabalhar aqui de cabeça fresca, deixa eu jogar. Né? É aí que não há um limite. E também a outra questão, que aí se tranca no quarto e entra no outro universo, que é na Nárnia, para fugir do que está acontecendo ali fora, seja de problema familiar, seja a realidade de uma maturidade que talvez é exigida cedo, dependendo da realidade da criança. Né? Eu passei por uma situação familiar com 15 anos de idade, que ou eu amadurecia ou eu amadurecia. Eu não tinha opção. E eu não tinha como fugir dessa realidade.
Tem alguns que, às vezes, sofrem com isso. Foi muito bom para mim, foi muito produtivo para mim, mas talvez com outras pessoas isso não funcionaria. A pessoa teria a fuga. Eu não tinha, nessa época, eu não tinha acesso à internet, mas talvez eu procuraria a minha fuga aí, né? E a outra pergunta foi para que lado? A questão de você se relacionar com quem você não sabe com quem sim, você se relaciona. Se isso é proposital ou se isso é, de certa forma, ingênuo da parte do adolescente. Porque a gente já fala tanto sobre isso, eu não sei lá, com o pessoal da Assembleia de Deus, acho que Sheila podia também explorar um pouco isso. A gente, às vezes, não conversa sobre determinadas coisas, a verdade é, na igreja, né? Nesse sentido de espiritualizar a coisa. Né? Pois é. Então, assim, mas a gente sabe que o adolescente hoje é ali alertado ao fato de que tem perfil falso, de que você está conversando com alguém que colocou uma foto lá, mas não tem nada a ver com a pessoa. Certeza. Então, a minha preocupação é essa. Ele faz isso proposital, ele sabe que está conversando com alguém que não tem nada a ver com aquilo que ele está dizendo que é, mas ele faz intencionalmente porque ele também não quer se mostrar quem ele é de fato, porque, na verdade, é um mundo virtual, né? Sim, um mundo de muitos fantasias. casos disso mesmo. E algo que a Sheila falou no início também, a questão de ser espelhado, uma perfeição. Isso, sim, eu tenho batido muito na tecla, sabe, nas minhas redes sociais, falando muito disso. Que pessoas espelham uma perfeição que ela é inexistente. A gente não posta lágrima no Instagram. Eu não posto o dia que eu estou mal, que eu chorei por uma frustração. Não, eu posto meu carro novo, eu posto que eu passei no vestibular, eu posto que eu comprei uma roupa nova. E a outra pessoa, ela quer projetar aquilo e ela começa a gerar, porque ali, eu sou a Carol aqui, mas na internet eu posso ser quem eu quiser. Eu posso colocar um avatar de qualquer coisa, lá uma foto de qualquer coisa, criar um Instagram de qualquer coisa, ser quem eu quiser ser. Né? Eu me transporto para essa realidade e, dentro dessa realidade, eu consigo ter contato com outras pessoas. Que eu não tenho nada a perder mesmo, eu não sou aquilo ali, entende? Então, assim, são caminhos que, se a gente não conseguir trabalhar a mente do adolescente, são caminhos que, às vezes, a volta, o retorno, ele é muito longe. Isso influencia no nosso relacionamento também, Sheila, do sentido seguinte. Por exemplo, uma coisa que era importantíssima para nós lá atrás, sinceridade, transparência, isso já não é tão importante para essa geração. E outra coisa que eu queria que você me ajudasse a entender. Por que esses jogos online eles são tão populares? Será que existe aí, nessa tentativa da fuga da realidade, uma busca por uma realização, ou até mesmo por extravasar algum sentimento? Porque eu nunca vi, né? Eu nunca vi joguinho, Misael que me corrige, mas os joguinhos normalmente mais populares têm armas, mata, vence, conquista. Então, isso também é sintomático, Sheila, no sentido de mostrar que, na verdade, falta isso na realidade, você acaba buscando isso no virtual? Se eu não consigo ter poder sobre a minha vida, eu quero ter poder sobre a vida de alguém. No jogo virtual, você ganha. Você é a autoridade ali naquele momento onde você está jogando, não é? E essa conquista, ela é muito importante. Então, como você não está conseguindo outras coisas, como eu falei, você não está conseguindo administrar suas próprias angústias, então isso potencializa. O jogo, ele te dá um quê de que você pode ganhar. Isso atrai o adolescente, porque na cabeça dele ele já está perdendo. Então, por isso que o jogo é uma coisa que prende tanto. Outra coisa são os jogos que te prometem coisas, assim. Por exemplo, você vai mudando de fase, né? Isso. E eu até costumo brincar que filho é igual videogame. Cada fase é mais difícil. Quando você vence uma, vem outra. Quando você vence uma. E assim, qual que é a questão? É o desafio. E o adolescente gosta de se sentir desafiado. Então, é por isso que ele é capaz de ficar 10 horas seguidas, sentado numa cadeira, jogando, sem sentir fome, sem sentir sede, sem ter vontade de ir ao banheiro. Aquilo é adrenalina para ele, e ele está precisando disso. Como ele está com as questões hormonais, né? Como eu falei, as questões fisiológicas estão em mudança, as questões sociológicas, eu não sei a que grupo eu pertenço, eu não sou menino, mas eu também não sou gente grande, e então eu estou meio perdido nessa história, mas ali, naquele mundinho dele, ele manda.
ele é capaz de ganhar. E outra coisa interessante com relação ao que você estava falando do fake, né? Ele não quer saber. Pouco importa se o cara é gordo e diz que é magro, se o cara é pobre e diz que é rico. Eu vou me relacionar com ele na minha fantasia, na fantasia dele. Eu não quero ir para Nárnia, né? E em Nárnia, 2 coisas fantásticas acontecem. Uma é que o tempo de lá não é o tempo daqui. E outra, que lá, os 4 meninos, né, que saíram daqui, lá eles são reis. Então, assim, lá eu posso fazer o que eu quero no meu tempo e do meu jeito. Outra coisa que aqui o adolescente não dá conta de fazer. E eu pedi para as minhas filhas aqui, mas acho que elas não estão me ouvindo. Oi! Tem um filme de uma menina que se relaciona com um cara na internet, se passando por um adolescente. E quando ele conquista o amor dela, ele marca um encontro. Só que ela já estava tão envolvida com ele, tão envolvida, que quando ela chega, que ela vê que é ele, um homem, ela tem 14, 15 anos, se eu não me engano, e aí ela olha para ele assustada e fala assim, mas não é você. Aí ele começa a falar as coisas que ele falava para ela. Aí ela, é você? Não, mas você não tem 15 anos, 16 anos. Só que ela já estava tão envolvida que ela acaba indo para a cama com ele. E aí é uma das coisas que eu fiquei pensando quando eu vi esse filme, eu indico esse filme para todo mundo assistir. Por quê? Porque a internet, ela te faz viver o falso, fazendo você acreditar que é verdade. Então, depois que está envolvida, aí já era. Mesmo diante da realidade, Mesmo ela diante ainda da se realidade. mantém nessa ilusão, né? De achar O que que é isso... interessante é porque, por exemplo, a gente consegue dividir, né, o que é virtual e o que é real. Essa fase, essa geração, eles já não conseguem. É o mesmo mundo. É o mesmo Eu não plano. sei, Carol, desculpa, mas se não consegue. Eu acho que não quer. Não quer, exatamente, não quer. É como eu Pastor? digo. Sim, irmã Carol. Carol está aqui do meu Pois lado. não. Diga, Amanda, por favor, atualiza a gente aí Nós das temos uma participações e até das perguntas. Nós temos uma pergunta aqui e já vou emendar com outra. Se tem um limite diário de tempo para ficar nesse mundo paralelo, né? E até que ponto é saudável? Até que ponto? É saudável. Ah, tá. Deixa eu só complementar essa questão com outra. Daqui a pouco a gente vai precisar de uma outra etapa, né? Que saber que eles estão nesse mundo já parece não ser novidade. E aí a gente vai entrar talvez naquilo que seja o desafio de como fazer esse caminho de volta, né? Uhum. No sentido. Então, como a nossa conversa vai caminhar nessa direção, daqui a pouquinho, Amanda, a gente responde essa questão. Eu queria ouvir de Carol aqui o seguinte, Carol, hoje é muito comum essa questão do selfie, né? Ou da selfie, né? Mas a selfie, o que a selfie realmente mostra? Por que as pessoas postam o que postam? Né, do ponto de vista da selfie. Você falava no quadro anterior de que, na maioria das vezes, você não posta quando você está ruim. Eu acho, Sheila, que eu fui a única pessoa que postou uma receita que não deu certo na internet. Eu comecei o ano, fui fazer uma torrada no Israel, e o forno da minha sogra estava endemoniado. E aí, quando eu taquei o pão lá dentro, o bicho daqui a pouco subiu fumaça, queimou tudo, ficou preta a torrada. E, é claro, eu fiz a selfie disso, primeira obra de arte do Masterchef de 2019. Isso foi em 2018. Mas, normalmente, não é assim, né? É o prato que está certo, é a receita que a gente sabe, é o que a gente faz de melhor. E a selfie? O que a selfie, de fato, revela ou esconde do ponto de vista dessa fuga que a gente está lidando, né? Eu acredito, como a Sheila falou, muitas crianças e adolescentes já cresceram nessa fase de não desenvolver tantas habilidades quanto em outros tempos, né? De liderança, de algum perfil que ela se destaque. Então, em um determinado momento, ela quer se destacar de alguma forma. E, por exemplo, nessa questão de selfie, do que posta, do que não posta, tem algumas pessoas que eu considero que são irresponsáveis
com irresponsabilidade emocional com outras pessoas. Eu mostro a minha vida muito perfeita, eu mostro a minha vida um castelo encantado, que Deus me abençoe, tudo que eu faço dá certo. Eu sou Rei Midas, onde eu ponho a mão vira ouro, eu sou linda, maravilhosa, eu vou no salão toda semana, eu sou um cara que eu ando com tênis da Nike, eu sou um cara que toco bem na igreja, e eu só posto isso. Por quê? Porque eu quero mostrar que tem algo aqui que eu sei fazer, tem algo que eu sou bom. Tem algo que eu preciso mostrar para que as outras pessoas vejam que eu sou bom. Isso eu acredito que é uma irresponsabilidade de tantos blogueiros, tantos influenciadores que fazem isso e que o comportamento vai se replicando. Ele vai se replicando. Da mesma forma, eu quero me esconder ali diante da selfie. Quantas adolescentes querem postar uma selfie sem maquiagem, sem batom, com o cabelo para cima, do jeito que acorda? Não quer. A realidade ela é muito moldada, ela é camuflada. Então, se esconder atrás disso é um perigo, e ainda mais porque talvez você não tenha nada a oferecer a não ser de uma beleza, a não ser de uma máscara. Isso me preocupa ainda mais, porque talvez eu poderia estar usando meu celular para falar algo da parte de Deus, mas eu também não tenho nada da parte de Deus para oferecer. Olha só que coisa curiosa, Sheila. Uma palavra que Carol me disse, o coração tremeu, né? Porque você tem hoje blogueiros, né, youtubers que são influenciadores. A pergunta é uma influência positiva ou negativa, né? Que os nossos adolescentes estão vendo. Eu fiquei chocado quando eu descobri, eu não sabia, foi por acaso, lendo algumas matérias, eu descubro que um garoto chamado Felipe Neto tem 39 milhões de seguidores. Eu fiquei pasmo com isso, mas pasmo. E eu disse, esse cara deve ser o cara mais inteligente da minha geração. Ele tem mais ou menos 33 para 34 anos, alguma coisa. Falei, cara, esse cara deve ser um gênio. Esse cara deve ser um monstro de conhecimento. E eu juro para vocês que quando eu vi, ou quando eu tentei assistir um vídeo dele, eu não consegui, em função da futilidade, a começar pelo linguajar. E aí eu pergunto, por que esse tipo de pessoa faz tanta influência, principalmente no meio adolescente? Sheila, me ajude, pelo amor de Deus, a desvendar esse nó, que para mim é tão complicado, que talvez para alguns pais também. E olha, o que me assusta não é que são adolescentes, não. Talvez o público maior deles seja crianças. Sim, verdade. É deprimente. É deprimente. Chega a ser assim assustador. O que acontece? O engraçado, sarcástico, pornográfico, né? Que depõe contra todos os princípios e valores da família, da cristandade de plantão. Isso chama atenção. Eu até comentando com a minha irmã, eu falei, o duro não é vê-lo fazer sucesso, o duro é ver tantas pessoas pararem para assisti-lo. Não é ver o que ele faz, é ter gente que para assistir o que ele faz. E aplaude, né? E aplaude. Então, assim, o que acontece? Hoje, essa questão da lei que não existe, os princípios e valores que não existem, a graça que deixou de ser engraçada. Hoje, a graça tem hora que eu fico achando que a gente está voltando para aquele tipo de programa igual tinha do Gordo e de outras pessoas, que era aquela graça pornográfica, né? Pejorativa, exatamente. Então, é para isso, é para esse lugar que a gente está indo. E as crianças, elas acham que ele valoriza uma criança quando ele diz, por exemplo, ele ensina como usar determinados objetos, quando ele fala de sexo de forma aberta. A criança, ela está desperta para isso e ela quer isso. Cada dia mais nova, cada dia mais cedo a criança está desperta para isso. Agora, isso é um assassinato da identidade da criança. Existiam-se pesquisas até uns 30 anos atrás e achava-se que uma criança abusada era uma criança que era tocada ou uma criança que tocava. Tipo, um adulto falava, me toca aqui. Hoje, nós temos a plena certeza de que uma criança que assiste um vídeo pornográfico, que vê algum casal tendo relação sexual, ou ela participa assim, de conversas ou de coisas nesse teor,
que elas estão sendo abusadas. E isso já vai fazer com que a identidade delas seja violentada. Entende? É tanto que o termo era violentada. Uma criança foi violentada. Tiraram esse termo. Uma mulher foi violentada. É esse termo, porque a identidade dela não é mais igual. E a criança, ela está começando a se despertar para isso. Qualquer hora do dia ou da noite que você ligar a TV, você vai ver homens e mulheres nus numa cama. Qualquer filme hoje que você estiver assistindo, de qualquer idade, de qualquer tema, vai aparecer ou dois homens se beijando, ou duas mulheres se beijando na cama. Então, hoje a nossa criança, inclusive, tem um dado que as crianças estão menstruando, as meninas estão menstruando cada dia mais novas, porque elas estão sendo estimuladas, entende? E aí me aparece um cara desse, cheio de graça, que na verdade ele tem desgraça, literalmente, mas ele chega conquistando de uma forma interessante, fazendo com que a criança seja valorizada. Na casa você não é, mas aqui você é. Fica comigo. E a criança, então, gosta disso. O pré-adolescente gosta disso. E como não há um monitoramento do que elas veem no celular, elas estão vendo de tudo, né? E elas embarcam nesse mundo. Elas têm acesso a isso. Nós temos uma pergunta aqui no chat. Pois não, Amanda, por favor. Aproveita e pergunta aí, gente. Aproveitem as convidadas de hoje. Assim como tem muitos que só prestam atenção e postam muito a perfeição, outros já expõem demais. Qual é o limite disso? E perfeição e exposição demais é saudável ou não? Não só, eu vou dar a oportunidade que as nossas participantes façam isso, mas quando a gente pensa nesse número, nessa Nárnia que é a internet hoje, esse mundo que a gente gostaria que fosse, não que é de fato, acho que o grande risco, não sei se vocês concordam comigo, está no fato daquilo que não é sincero, naquilo que não expressa a realidade, né? Eu acredito que a coisa caminha muito nessa direção. Então, você postar uma foto sorrindo, sem que você esteja, de fato, neste estado emocional, neste estado de espírito, talvez seja uma coisa prejudicial. Como você disse, eu nem me lembro, acho que a expressão que você usou foi um atentado, não foi, Carol? Alguma coisa assim? Irresponsabilidade, né? No sentido de transmitir alguma coisa que vocês... O que vocês acham? Qual é o limite aí das selfies? Eu estou falando isso porque eu me lembro de uma... Me ajuda, Vivian. Ela é o quê? Uma pessoa muito influente no meio social. Uma socialite, como é que a gente chama hoje? Uma pessoa que é famosa assim, no contexto digital social. Influencer. Como é que é? Digital Além influencer. mas ela não é bem uma digital influencer, porque o ambiente dela não é a internet. Ela é muito conhecida nas festas, é popular. E ela diz que saiu de férias, ela conseguiu em 2 dias ou 3 dias, mais de 2.000 selfies. Alguma coisa que ela postou em relação a isso. E aí a minha pergunta, olha só, gente, aqui a igreja já está ficando pequena e a participação aqui dessas moças aqui do meu lado está estimulando aqui a presença do povo, viu? Pastora Adriana aqui conosco, Manu, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Pessoal, e aí, qual é o limite disso? Ou, na verdade, não existe limite em relação a isso? Não, a selfie vai ser sempre bem-vinda e eu tenho a liberdade de postar o que eu quiser, afinal de contas é uma selfie. Então, eu vejo que tem alguns agravantes. Por exemplo, o fato de ter que postar já é um problema. Porque nem toda hora você tem o que postar, então você tem que ficar inventando. Então, eu acho ótimo, por exemplo, quando uma mocinha bota os seios à mostras e clica daqui assim, escreve: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí eu penso, não vai faltar o quê? Leite? Porque está mostrando as mamas, né? O que não vai faltar? Então, não tem mais o que postar. Aí abre o sanduíche ao meio e posta. O sanduíche aberto, agora o sanduíche deitado. O sanduíche em pé, agora o sanduíche deitado. As batatas fazendo um quadrado, né? agora as batatas fazendo um círculo, né? Então, assim, o fato de eu tenho que postar já é um problema. E quando uma pessoa está viciada na internet, um adolescente está viciado, e ele já está meio deprimido, e ele não tem o que postar, aí ele começa, que foi até uma das perguntas, aquele que se expõe para o lado bom, mentindo, porque ninguém nunca está sempre tão bom, e aquele que também, para o outro lado, se vitimizando
e que também não é assim lá essas coisas, né? Esses tempos eu vi uma mocinha falando assim na internet: eu vou tomar meu último shake. Tipo, vou me matar depois. Aí todo mundo: amiga, você está bem? Fala comigo, né, e tal. E eu fiquei aqui comigo pensando: o que ela está querendo? Ela é mesmo uma suicida? Ela tem ideação suicida? Ela quer chamar atenção? Ela não teve lei? Não tem mais nada para ela postar e ela quer movimentar todo mundo? Porque não basta você postar. Você tem que ver lá, no mínimo, 300 curtidas. Senão não tem graça. Agora, o que eu faço para exponenciar, para potencializar alguma coisa? Aí eu tenho que inventar. Entende? E aí é que a desgraceira acontece. Quando é que você sentiu o limite que você estava no... Ô, Carol, quando é que você sentiu que você estava no limite da selfie? Disse, não, agora exagerei, não era para ter postado isso, ou nunca aconteceu contigo? Eu aprendi isso muito com o Misael. Quando a gente começou a namorar, a gente fez um combinado. A gente falou assim, é o seguinte: a gente vai sair, a gente vai tirar foto se der, se lembrar, vamos comer, vamos rir, vamos divertir. E isso eu trouxe para a minha vida. Viver o momento. Porque essa realidade vai passar. Já viu que antigamente, quando assistia DVD, via um show, era todo mundo com a mão para cima, agora é todo mundo com o celular. Assistindo o show pelo celular, assistindo um jogo de futebol pelo celular. Isso é, no mínimo, ridículo. É, no mínimo, ridículo. Então, assim, viver o que está acontecendo, viver esse dia de hoje. Na palavra fala que o dia de hoje o Senhor preparou para nós. Aí a gente vai querer viver o dia de hoje, amanhã na selfie, amanhã na foto. Ah, não foi tão legal. Você esquece do prazer do que você viveu dependendo do seu número de curtida. É incoerente. Eu acho que é escravizador no sentido de você jogar no lixo o prazer que Deus te deu daquele momento. Você tem a obrigação de ter que compartilhar todos os momentos, em cada situação que você vive, e às vezes não respeitando nem essa intimidade com do certeza. próprio casal. E às vezes né? é até perigoso, né? Uhum. Que dependendo, tem gente que posta onde que está, onde que foi, para onde que está indo, marca onde está, aí daqui a pouco tem sequestro, tem não sei o quê, marca onde que é a casa. Gente, não, vamos ter um pouco de raciocínio, né? Dividir as coisas um pouco. Vamos louvar? Vamos adorar o Senhor enquanto as meninas tomam água aqui para poder hidratar. Né? Você que está em casa, continue fazendo a sua pergunta, continue participando, continue mandando o seu comentário, continue replicando essa live. Se você conhece um adolescente, se você conhece alguém que Nárnia hoje para ele é a internet, compartilhe esse link, vamos ajudar nesse processo. Próximo bloco a gente vem nessa tentativa de tentar resgatar esse povo que está nesse mundo da fantasia, nesse mundo de Nárnia, que é a internet dos nossos dias. Vamos adorar?
você possa experimentar esse milagre na sua casa, na vida dos seus filhos, especialmente daqueles que vivem este cárcere virtual, desse cárcere emocional. Então, pessoal, no terceiro bloco, nós tínhamos proposto exatamente isso. É fato, né, de que há uma fuga realmente para esse mundo imaginário, para esse mundo de facilidades, para esse mundo que você é o agente, é o superpoderoso, é aquele que tem o poder e o controle de todas as coisas, e se nada te agrada, você desconecta e parte para outro portal. Mas a grande realidade e a grande pergunta que nós precisamos fazer, é possível esse retrocesso? Só para contextualizar a minha pergunta, quem tem mais de 40 como eu, vai se lembrar de um desenho animado chamado Caverna do Dragão. Caverna do Dragão era um grupo de adolescentes, né, de crianças e adolescentes, eles passam por um portal para o mundo fictício também, e lá o mal é o bem é o mal, um troço muito complicado, complexo para a cabeça de um adolescente entender, mas o grande desejo deles, Sheila, era voltar para casa, era voltar para a realidade, era voltar para o mundo normal, para o mundo real, mas isso era muito complexo, porque todas as vezes que eles estavam muito próximos de voltar para esta realidade, Carol, tinha sempre alguma coisa que impedia isso, tinha alguma coisa que inviabilizava essa possibilidade. Será que é esse o conflito que os nossos jovens e adolescentes vivem, até adultos e adolescentes, como nós dissemos? Eles querem sair, mas não estão conseguindo sair. E como é que a gente pode imaginar que seja essa possibilidade desse retorno à realidade? Particularmente, Carol, não sei se você concorda comigo, mas eu não acredito que a fuga desta realidade seja uma solução para os problemas dos quais a gente está fugindo, né? Não acredito. Às vezes pode até, como é que eu diria, amenizar a dor por um determinado tempo, mas num determinado momento ele vai ter que enfrentar essa situação e essa crise. Então, se não resolve essa fuga para o mundo imaginário, se eles chegam lá, descobrem que na verdade isso adiantou temporariamente para lidar com os problemas que eles estão enfrentando, como é que vai acontecer esse processo? Como é que vai acontecer esse retrocesso? Em que momento ele consegue se libertar desse cárcere virtual? Olha, eu acho que a Sheila vai conseguir falar de forma mais técnica, né? mais científica, vamos dizer assim, né? Mais da psique. Já eu, assim, por observar exemplos práticos e na minha pequenez, né? Do que eu já pude acompanhar de casos assim, a decisão por parte da pessoa ela é muito interessante, ela é muito importante, igual você falou. O viciado, ele não consegue sair, a não ser que ele assuma, né? A não ser que minha ficha caia e eu falo, errei, perdi tempo. A gente não está mais no tempo da ficha, não, agora entra o cartão. O cartão. É desse jeito mesmo. Então, assim, a decisão. E o que eu acredito que seja mais importante para isso é uma decisão de confiar em pessoas que tanto querem te estender a mão para te tirar disso. Para poder trazer de volta a realidade. Estender a mão para trazer de volta a realidade. Por quê? Quando a gente está em determinadas fases, fala, minha mãe é chata, meu pai é chato, esse pastor, nada a ver. Mas em determinado momento eu vou ver que realmente aquela palavra tinha razão, aquela frase tinha razão, aquilo que me falaram realmente está acontecendo. Então, deixa eu correr atrás, engolir meu orgulho, correr atrás e confiar nessas pessoas para me ajudar, né? Eu acredito que esse seja o ponto de partida. Sheila, a realidade é dura, é fato, né? E, como a gente disse no início, cada vez mais cedo, essa dura realidade chega. Mas, será que, ao invés de fugir, que alguns consideram que seja a solução para o enfrentamento destes problemas, só que não, será que ressignificar essas dores não seria um caminho, uma alternativa e, quem sabe, uma possibilidade de resgate? Eu disse, não, eu preciso enfrentá-lo, mas de uma perspectiva diferente. Como é que você enxerga isso? É exatamente isso. O primeiro passo é o que a Carol falou. Eu preciso entender que eu estou passando do limite, que eu estou passando mais horas na internet do que o que eu deveria, que eu estou dependente da internet.
ela me traz sossego, ela me dá autoestima, ela me faz ser o reizinho da história, mas isso é uma máscara. Então, eu preciso entender isso, como qualquer outra compulsão. Se eu tiver compulsão alimentar, se eu tiver compulsão do sono, se eu tiver compulsão de compras, né? Eu tenho uma paciente que é muito engraçada, ela quando está surtada, ela agora, graças a Deus, não está mais, mas ela surtava, ela ia para o shopping e gastava assim 2, 3 mil reais de compras, chegava em casa, botava a sacola sem nem abrir e ficava deitada chorando 3 dias. Mas ela precisava ir para o shopping e comprar todas aquelas coisas que ela jamais iria usar e depois ela ia chorar porque ela também não tinha como pagar. Né? Então, qualquer que seja a compulsão, você precisa entender que tem algo errado. Então, esse é o primeiro passo. Eu preciso entender que tem algo errado. A segunda coisa é, eu preciso procurar ajuda. Porque como eu não sei o que eu estou sentindo, como eu havia falado, e nem porquê, então, eu também não vou saber o que fazer. Né? Se você chegar no médico e falar assim, o médico vai dizer, e aí, Orlando? Né? O que eu posso fazer por você? Você vai dizer, não sei. Ele, mas você está com dor em algum lugar? Não consigo identificar. Não, mas assim, você veio por quê? Né? Então é a mesma coisa, o médico não tem como te tratar se você não começar a falar o que é, para ele saber por onde começar a averiguar. Então é a mesma coisa. Então, às vezes, se você tem dificuldade de conversar com seu pai, com a sua mãe, né, procure um líder da igreja, procure um pastor, procure se for amigo, cuidado com o amigo, porque o Roboão ferrou com a vida dele, rachou o reino, porque ao invés de ouvir os sábios, ele ouviu os amiguinhos dele, né, de cana. Então, não faça isso. Então, procure pessoas idôneas que possam te aconselhar, se você está com dificuldade, porque às vezes eu quero, mas eu não sei o que fazer. Eu tenho medo de me abrir, eu tenho medo de me expor. E esse é o grande quê da internet, né? Você não precisa ter medo. Qualquer coisa que você jogar lá está valendo. Então, eu preciso abrir, eu preciso expor. Qualquer ferida, ela precisa ser exposta, limpada. E senão ela vai gangrenar, ela vai infeccionar. E a ferida na alma é a mesma coisa, né, Adriana? A gente tem que tirar as pedras e não colocar pedras. Então, a gente tem que descobrir o que é e a gente precisa de ajuda. E o terceiro passo, que é bem interessante, que está lá em Romanos 12, diz respeito a mudar. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu preciso de uma mente diferente dessa que diz para mim que para eu ser alguém, eu tenho que mentir sobre quem eu sou, sobre o que eu faço, sobre o que eu tenho. Então, eu preciso encarar quem eu sou. Então, para isso, eu preciso transformar realmente, e aí clamar pelo Espírito Santo de Deus para me ajudar. E aí, lógico, se o pastor ou um profissional, alguém puder te ajudar, essa pessoa ela vai estar te dando estratégias, passos para que você construa a sua identidade diante de Deus, quem você é diante de Deus. E o final da cura vai ser você ir se afastando cada dia mais disso. Outras coisas precisam tomar lugar na sua vida que não isso. Você precisa encarar quem você é e começar a trabalhar quem você é. Quando Paulo fala assim, as coisas velhas ficam para trás, não são as coisas velhas que estão andando para trás, sou eu que estou andando para frente. Então, eu tenho que ir me afastando de Nárnia, eu tenho que ir voltando para a realidade. Né? E aí eu vou fazer a dinâmica aqui já que vai explicar isso. Curioso, Carol, enquanto a gente escutava vocês falando, às vezes a gente passa tanto tempo em Nárnia que a gente não sabe mais qual é o mundo real de fato. Eu me lembro, Misael deve lembrar também do filme Matrix, né? Que incrível que a proposta do filme, do enredo, era exatamente essa. Fazer você acreditar que o mundo real não era real e que, na verdade, a realidade era outra, completamente diferente. Será que já chegou a esse ponto? Será que os nossos adolescentes estão acreditando mesmo, de fato, que a realidade não está aqui, mas está lá na internet, do outro lado?
conforme eu estava falando aqui, e a Sheila até me ajudou aqui, que não é nem que eles não conseguem, né, dividir entre o mundo real e virtual, talvez não querem, né, mas isso vai depender muito do que me domina, né, do que me domina. Eu até, quando a Sheila estava falando, eu lembrei aqui, 1 Coríntios 6, o versículo 12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Então, tudo vai depender do que me domina, do que tem me dominado. Porque o Senhor ele tem para nós realidade. Realidade. Agora, se eu deixo que o mundo virtual me domine, que aquilo me domina, primeiro, eu estou já destronando o Senhor do domínio da minha vida. Né? Eu estou mesclando ali algo que não é bem o propósito de Deus, né? Estou dentro de uma matrix, né? Isso tem acontecido com muitos. Não que ele está assim, estou achando que isso aqui é um jogo, estou aqui olhando a igreja como um jogo. Não, mas que talvez ele está aqui de corpo presente, mas a cabeça não está, nunca vai estar. Passa meses, passa dias. Satanás trabalha nessa direção, Carol, de convencer os adolescentes que na realidade está lá e não a realidade está aqui. Curioso quando você fala que, e Sheila também mencionou, para você se libertar de alguma coisa depende de quem é o Senhor da sua vida, né? Paulo vai dizer, eu sou escravo de Jesus Cristo, né? Ele dizia que antes ele era escravo do pecado, mas agora ele é escravo de Jesus Cristo, e é mais ou menos isso, escravo, né? Livre, né? Claro, por livre e espontânea vontade, como quem foi comprado, mas o fato é de que para se libertar de alguma coisa que te escraviza, na verdade o foco tem que passar para ser quem de fato é o Senhor da sua vida, né? Pastor, pois não? Nós Quem temos chamou? aqui no chat Amanda. Pois não, Amanda? O Guga está falando aqui para gente, que sempre está acompanhando a gente. Guga, um abraço para você. Beijão, garoto. É errado, mesmo assim, gostar de jogar videogame, de estar na internet. É possível encontrar um conteúdo de qualidade na internet e você passar um tempo de forma saudável. Bom, claro que o pessoal aqui que vai responder, né, as meninas que vão responder, eu só sou um mediador, sabe? Aliás, acabo falando mais do que elas, né? Mas, no fim, eu acho que Sheila já até tinha adiantado nisso, né? Que, na verdade, há muitas potencialidades na internet, né? E a brincadeira que você fez, que eu também acho que Jesus seria blogueiro, vlogueiro, todas essas coisas todas, mas onde é que está o risco, né? Onde é que a gente parte para aquilo que é racional e o que é insano, do que é saudável, do que não é? É até interessante que a neurociência diz que se você passa a partir de 3 horas ligado na tela, os seus neurotransmissores vão sendo queimados. Você vai perdendo potencialidades. Vai pifando. Vai 3 horas? Não, então tem cabeça de gente aí que a partir de 3 horas já começa. Então, todo saudável, como eu falei aqui, é nada que é extremo. Você gosta de entrar na internet, você gosta de observar coisas, beleza. Tem um tempo delimitado, porque quando a gente entra para navegar, a gente se perde. Sabe o que aconteceu comigo? Desde que a pandemia iniciou em março, eu estou atendendo via chamada, né? Então, a minha cabeça começou a doer muito. E por mais que eu abaixe a claridade do celular, bote o celular mais distante, ainda está doendo. Meu celular morreu, eu já comprei outro, porque ele não deu conta. Mas para você ter uma ideia, até ele morreu, porque ele ficou muito ligado. Então, você imagina, se uma máquina é capaz de morrer, imagina a nossa mente. Então, respondendo a pergunta, para os nossos neurônios não é saudável, para o nosso emocional não é saudável, porque nós somos podados das relações, somos podados do... É aquela velha historinha, né? A gente fica perto do distante e distante dos perto, né? Então, em nenhum sentido... Outra coisa, fica muito sentado o tempo todo. Eu também estou passando por isso. Eu tive que voltar a malhar, né? Porque eu não estava dando conta de tanto ficar sentada. E como eu só vou clicando o dedo, sai um, entra outro, sai um, entra outro, nem eu vou mais buscar alguém lá fora e trazer, como era, eu comecei a sentir dor nas costas. Eu tive que trocar de cadeira,
porque eu estou ficando mais tempo sentada. Então, imagina, ainda tem outro, o peso do pescoço, né? Normalmente fica assim. Não, isso para um cearense é problema dobrado, né? Então, em nenhum sentido é bom passar do horário. Então, meça um tempinho curto, entre, fale com pessoas, veja coisas, se aproprie. Gente, tantos cursos bons a gente pode fazer. Eu, por exemplo, eu estou atendendo pessoas na Holanda, na Alemanha, em New York, tem 2 na fila de espera no Canadá, no sul do Brasil, no norte, no Tocantins. Por quê? Olha a bênção. Né? A gente está fazendo grupo de cura, não sei se você está acompanhando, a gente está com um grupo de cura no Brasil inteiro. Para fazer um grupo na Suíça foi uma luta presencial. Então, é bênção. Mas, a partir do momento que é o que a Carol falou, que aquilo começa a te dominar, aliás, qualquer coisa que nos domine é problema. O Senhor disse para Caim, o que ele disse mesmo? Isso, o teu desejo é contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Então, a gente é que manda. A gente não pode deixar as coisas mandarem na gente. Carol, você, só te cortando, você que viveu essa realidade de trabalhar com um adolescente, como você disse, tanto tempo ao ponto de encaminhá-los para casar. Acredita, né, que esses meninos tinham uma consideração por você, assim, né, materna, né? Sei não, Amanda. Uma consideração sei lá, não. de admiração mesmo. A minha pergunta é a seguinte: onde é que você entendia que os pais tinham um papel importante na construção desse trabalho que você fazia com eles? E aí, pensando na nossa realidade, imagina, os filhos querem sair da Nárnia, a não ser que eles acreditem que a Nárnia é o mundo real, como aconteceria no Matrix, né? E qual seria o papel dos pais? Eles ajudam, atrapalham, podem fazer alguma coisa nesse sentido, né? São eles a autoridade que Deus constituiu para impor esse limite que a gente falou lá atrás ou não? Olha, tem uns 3 casos aí de pais. Um que é o pai transferência. Ele transfere para a escola, ele transfere para a igreja, ele transfere para o líder, ele transfere para o pastor, menos para ele. Então, se o filho dele está se perdendo na internet, está se perdendo em qualquer outra coisa, mas também a igreja não tem programação? Não, a igreja tem. Você não incentiva seu filho a participar. Inclusive pela internet, né? Inclusive pela internet. Mas a escola também não incentiva, ainda põe atividade online, mas cadê o seu papel lá dentro da sua casa? Né? Em várias situações como líder e igreja, vocês com certeza devem passar isso por aqui, porque a nossa não é privilegiada nisso, eu tenho certeza que a igreja na terra passa por isso, de pais chegarem exigindo posturas que eles têm que ter dentro da casa deles. Um líder, um pastor, ele tem uma autoridade espiritual, ele tem um poder sugestivo. Ele tem o poder de aconselhar. Eu não posso chegar dentro da casa da Sheila e falar assim, você tem que fazer isso com suas filhas agora, tá? Não. É ela com os filhos dela, o esposo, são eles, né? E tem um segundo caso de pais que realmente você pode falar assim, está acontecendo isso com seu filho. Não está não. Eu sei, pode deixar. Você quer abrir os olhos dos pais. Você quer mostrar a realidade que está acontecendo na casa dele, mas ele escolhe. Não é que ele não está vendo. Ele vê, ele é um adulto. Ele escolhe ficar cego, porque enfrentar o problema para ele é mais desgastante. Só que, aí é um recado para os pais, nem para os adolescentes. Com certeza deve ter pai, né, assistindo. Pais, vocês prestaram contas dos seus filhos a Deus. Então, encarem a realidade, mesmo difícil da forma que for, procurem uma ajuda, procurem um auxílio, um aconselhamento, porém, aquele cerco ali, as 4 paredes dentro da sua casa, pai e mãe, são vocês e Deus, né? Eles e Deus. Então, assim, a questão de limite, ela é muito, muito subjetiva, né? Tem casa que, por exemplo, na minha casa, a gente não tinha... Eu tinha computador, mas ainda a internet era de escada, né? Então, a gente não podia usar livremente. Só que eu podia fazer outras coisas, só que era depois de estudar. Fez todos os deveres? Fez. Ok. Tem casa que não é assim. Então, é muito subjetivo determinar um tempo, falar que, pai, deixe seu filho 2 horas, deixe seu filho 3 horas.
3 horas não pode que queime os neurônios, né? Tem que ser Eu menos. estou preocupado com o que o pessoal de aula online está fazendo. Começa às 7 horas, vai até às 11h50. Como é que esse povo está fazendo aí? Difícil. Então, vão rever esse negócio aí, né? Só pegando o gancho do que você falou, Carol, me ajude, por favor, Sheila. Eu me lembrei, enquanto a Carol falava dessa questão da autoridade dos pais, me lembrei, por exemplo, de Jacó impondo as mãos sobre os filhos e abençoando, e acontecendo exatamente como ele havia abençoado. Vejo o drama de Isaac quando queria, de Esaú, quando o pai abençoa Jacó e, por sua vez, não sobra, de certa forma, né, para ele. E os pais hoje são omissos no sentido não da autoridade que eles possuam, mas da omissão da utilização dessa autoridade sobre os filhos, de abençoá-los, de libertá-los, né, de trazer palavras de bênçãos que possam fazer com que esse portal se abra para a realidade mesmo de uma vida abençoada, que não dependa da internet. Sim. Eu acho que os pais estão muito distantes. Realmente os filhos estão entregues a eles mesmos, à sorte ou ao azar deles. Tem um texto que eu gosto muito, ele diz: por que as pessoas gritam? Já viu? É maravilhoso esse texto. As pessoas gritam porque estão distantes. E um grito que às vezes ninguém escuta, né? Então, assim, um pai não tem noção do que está acontecendo na vida de um filho. Eu tenho vários casos assim. Eu tive um caso horrendo, de que o pai e a mãe não tinham noção do que a filha estava fazendo. A menina, que era até uma menina adotada. Então, assim, os pais não sabem, e eles, como, né, já foi dito aqui, preteriram a inteligência intelectual para a escola, a emocional para o mundo e a espiritual para a igreja. E não tem tido tempo. Acompanhar filho não é fácil. Não é fácil, mas ou a gente fica junto deles e ganha eles, ou o mundo ganha, ou a internet ganha, ou a droga ganha. Olha a ordem que vocês enxergam, né? Os filhos terem essa estrutura moral, essa estrutura material, para poder pensar na vida espiritual, ou a coisa inversa, começa com essa base espiritual, de maneira que eles consigam lidar com as questões emocionais e, por que não dizer, materiais. Há uma inversão também, na perspectiva de vocês, dessa ordem. Os pais investem muito, por exemplo, na educação, na formação secular dos filhos e pouco na espiritual? Sim, né? Com certeza. Eu acho que poucas casas hoje o pai vira e fala: meu filho, que você seja um missionário abençoado. Não, meu filho, eu quero que você seja um médico, que você não dependa de ninguém. Sendo que a gente tem que ensinar que você dependa só de Deus, meu filho. Que você dependa da providência de Deus, que você dependa do amor de Deus. Lógico que o Senhor quer o seu povo nas esferas, né, se destacando, com certeza. O povo de Deus precisa estar nas esferas da sociedade se destacando. Porém, isso nunca foi o objetivo, foi a consequência, né, cara? Exatamente. Só que dentro dos lares eu vejo muito, às vezes, pelos pais, pelos avós terem sofrido tanto na questão financeira, de não ter uma realização profissional, de terem frustrações profissionais, lutarem muito para darem uma boa escola, o melhor curso de inglês, a melhor escola, o melhor tudo, mas e a preparação espiritual dentro do lar? Um culto familiar, um ensino ali lado a lado. Filho, a palavra diz isso, parar de velar assuntos que na Bíblia é tão clara, a Bíblia tem resposta para tudo, e parar de velar, falar assim: não, isso aí você estuda lá na escola dominical, eu te levo, te jogo lá, você aprende. Não, é o lado a lado, é em casa, tanto espiritual quanto na escola. Senta do lado, entende, conversa. É igual a Sheila falou, estão distantes, gritam porque estão distantes, né? Então, esse passo a passo aí da vida, e tanto é que a vida espiritual, ela é uma base para que a gente tenha sucesso nas outras áreas. Eu estou muito curioso, Sheila, desde quando você me pediu esse material aí para saber o que você iria fazer com essa água, com esses 2 copos e esse isqueiro. Então, eu acho que a gente pode fazer e deixar você me explicar o que você quer com essa coisa. Beleza. Aí, que eu estou curioso. Então, olha só, o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:23, que a gente é espírito, alma e corpo.
E importa que essas 3 dimensões sejam trabalhadas para que sejamos irrepreensíveis na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, se Ele vier ou se Ele nos levar, né? Então, eu de baixo para cima não chego em Deus, tem que ser de cima para baixo. O quanto mais espiritualmente eu estiver ligado e antenado com o Senhor, mais emocionalmente eu tenho condições de me organizar e mais fisicamente eu tenho condição de ser melhor, de entender quem eu sou. E é interessante que, veja bem, Paulo fala lá em Gálatas da obra da carne e do fruto do Espírito. O que Paulo está nos ensinando? Que para você ter o fruto do Espírito, você tem que andar no Espírito. Mas o fruto do Espírito é emocional. É amor, é bondade, é benignidade, é longanimidade, é mansidão, é alegria, é paz, é domínio próprio. Tudo é emocional. Então, de cima para baixo, eu consigo ser. De baixo para cima, eu não chego em lugar nenhum. Como os pais também erram, se eles espiritualizarem tudo ou exatamente levar tudo para o lado psicológico, da psicologia, do emocional do ser humano. Eu acho que essa visão holística do ser humano, desse cuidado integral, é a perspectiva que tem faltado talvez hoje dentro das nossas casas, né? Exatamente. Eu sou espiritual, Carol também, todos nós temos uma visão bíblica da coisa. Todo mundo é querubim dentro de casa, não sente, ai meu Deus, mas precisa enxergar o ser humano como um todo, não é isso, Sheila? E aqui vem uma questão legal, que é, por exemplo, quando é que você sabe que você vai sair desse portal de Nárnia? Como é que você sai desse portal que você entrou? Qual que é o segredo? Quanto mais eu buscar o Senhor e mais eu me encher dele, que é a água da vida, e elas vão fluir de dentro de mim, mais eu tenho possibilidade de encontrar caminhos. Por exemplo, eu posso ser inteligente, mas se eu buscar a Deus, eu posso ser sábio. Então, eu posso estudar, posso ter 300 graduações e posso não passar da inteligência. Mas para eu ser sábio, a Bíblia dá o caminho. Pede, dobra o joelho e clama, e busca, e corre atrás. Daniel foi escolhido para ficar no palácio porque era sábio. Né? Então, nós estamos estamos vendo que a inteligência ela tem caminhado cada dia mais para a questão cognitiva. Mas a Bíblia diz que se a gente não atrelar o cognitivo ao emocional, a gente não sai do lugar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me encher para sair desse portal de Nárnia, para espiritualmente estar ligado com Deus. Eu preciso me encher de Deus. Né? Lembra da historinha dos 2 cachorros que tem dentro da gente? Vai ganhar a guerra aquele que a gente alimenta. Então, eu quero pensar... Pastor, me acode aqui. Você abre o negocinho... Eu quero pensar que esse primeiro copinho aqui é o copo de quem está se enchendo de Deus, né? Então, você leu a palavra, aí, pode parar um pouquinho, tem um pouquinho aqui, leu a palavra, deu uma enchidinha. Aí você orou, deu mais uma enchidinha, né? Como diz o nosso grande Spurgeon, o homem é um pássaro de 2 asas que tem que voar. Tanto a palavra quanto a oração. Aí você comungou, esteve na igreja, participou do grupo, deu mais uma enchidinha. Se você começa a se encher das coisas de Deus, as coisas que não são de Deus, elas vão saindo sozinhas. Eu estou com um paciente que está usando droga e ele está desesperado. E ele fala, Sheila, me ajuda a parar de fumar, de usar. E eu falei para ele, não estou preocupada de você parar. Eu estou preocupada de você se encher de Jesus, porque quanto mais Jesus se encher, a droga vaza, ela sai, ela não vai ficar. Então, quanto mais eu me encher das coisas de Deus, mais eu estou livre das coisas do diabo. Eu não tenho que ficar tirando. Então, por exemplo, como é que eu saio desse portal de Nárnia que eu entrei? Eu tenho que querer. Agora, eu estou nele quantas horas por dia? Há quanto tempo? Eu sou dependente dele. É igual a qualquer outro vício. Então, eu tenho que começar a me encher de coisa boa. E à medida do que eu começar a orar, começar a vir para a igreja, começar a grudar no pastor, começar a falar, pastor, eu quero ajudar, pastor, eu quero louvar. Para de ouvir coisas que o YouTube está falando, o youtuber, né? E começa a ouvir a palavra de Deus, e começa a ouvir pregadores falando.
E aí o que vai acontecer? Quem está vazio, o diabo enche com o que ele quiser. Quer seja a internet, quer seja a pornografia, quer seja qualquer outra coisa que não presta. Droga. Pode botar a vasilhinha aqui agora, pastor. Ele encontra a casa varrida e adornada, né? Isso, exatamente. Agora, olha só. Na mão do diabo, se eu estou vazio. Você vai ter que pegar só na beiradinha aqui para você não queimar seus dedinhos. Muito bem. Não façam isso em casa. Olha o que o diabo faz com quem está vazio. Ele entra. Lembra do homenzinho torto? Deforma, isso mesmo, Adri. Pastor, apaga, socorro. Não façam isso em casa. aqui, por favor. Olha como que você fica. Cadê a Alessi? Dilacerado, né? Dilacerado. Se você está vazio, o diabo faz isso com você. Aliás, meninas, moças, um recado que eu sempre gosto de dar. Você não é copo descartável. Você é um vaso de honra. Viu? Você não é para qualquer mala, não. O Senhor tem um ungido para você. E aí, se você está cheio da graça, pega na beiradinha, pastor. Isso. Presta atenção, que coisa linda. Não queima. O diabo vai ficar rondando aqui, ó. Mas se você está cheio da graça, se você está cheio do Senhor, olha que lindo. Ele não te deforma. Ele não vai desistir, não. Ele vai ficar aqui, ó, ao redor. Mas ele não te toca. Então você precisa se encher do Senhor. É só disso que você precisa. E a Nárnia voa. E aí você só vai para a Nárnia quando você quiser realmente ter um momento gostoso com C.S. Lewis. Entender a simbologia daquele livro. Muito bacana. Eu sei que o pessoal está em casa dando batendo palmas, porque a vontade nossa era aqui, né, Manu? Nada melhor do que na prática a gente entender que o desafio que nós temos hoje, só existe uma possibilidade de nós sairmos desse mundo de fantasia, de fuga, de tentar fugir das dificuldades que a gente tem, só se enchendo do Senhor. Por isso Paulo vai dizer, enchei-vos do Santo Espírito de Deus. Que Deus nos ajude nesse desafio. Gente, o meu problema com esse só que não é que eu não quero parar, só que não, né? Eu nunca consigo, Misael, terminar no horário proposto, porque a conversa está sempre descambando. Mas eu queria ouvir primeiro os comentários que nós temos aí, Amanda, depois dar oportunidade para as considerações finais aqui de Carol e de Sheila. Por favor, me atualize aí como é que está a participação. Vamos lá. Bom, pastor, olha, gente, quem vê os comentários sou eu, e eu vou passar para o nosso pastor Orlando, porque é para eles comentar. Hugo Rocha, pastor, manda um abraço aqui para mim e para a Graça e PIB do Cruzeiro Novo. Muito bem, Hugo, beijão no seu coração, te amo de paixão, você e sua esposa, vocês moram no nosso coração, obrigado por sua audiência, que você esteja sendo cheio da graça de Deus através dessa transmissão. E estão falando aqui nos comentários que hoje o programa está muito bom e está outro nível. E é isso mesmo, gente. Esse é o último programa do Só Que Não, desse mês de agosto. Então, você pai, você mãe, você jovem, adolescente que está aí do outro lado acompanhando, por favor, comenta aí no chat para a gente continuar fazendo, para a gente trazer mais convidados. Coloca aí o convidado que você gostaria que a gente trouxesse também. Se você conhece, coloca aí no chat para a gente. E se você quer que a gente continue fazendo mais vezes, se você gostou, se você não gostou, o que você tem para falar aí para a gente de feedback, tá bom? E, infelizmente, já está chegando no fim, né, pastor? Infelizmente, Amanda, até porque, e nós precisamos, né, quem sabe, de uma segunda temporada, né, de um 2.0, só que não, mas porque eu preciso entender o que é esse negócio por compulsão por comida. Eu não sei como é que um ser humano pode ter isso, né, não sei o que é isso, mas precisamos conversar mais sobre essa questão. E eu queria agradecer publicamente a oportunidade que eu tive da companhia de duas pessoas tão iluminadas quanto vocês, viu, Carol, Sheila? Prazer muito grande. Eu
tenho certeza de que quem investiu tempo para escutar o que vocês disseram aqui foram profundamente edificados. E eu gostaria, Carol, de que você recebesse a minha mais sincera gratidão em nome do pastor Manuel Neto, que é o pastor desta igreja, em nome da juventude da nossa igreja, tanto o Jump quanto o Grão, e dar oportunidade para que você possa mandar o seu abraço final, o seu recado final para quem está ainda buscando, está em Nárnia, que ele possa descobrir que a realidade com Cristo é muito mais interessante do que a fantasia que Satanás nos proporciona. Suas considerações finais aí, o seu recado final. Muito obrigado por sua participação. Amém. Glória a Deus, né? Glória ao Senhor por tudo. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, pela lembrança, né, do meu nome. Na nossa pequenez, o Senhor nos dá sabedoria, né, para poder falar para esse público, para poder ministrar algo aos corações. Me sinto honrada, de coração, honrada. E aí, para finalizar, eu só queria deixar um versículo aqui para vocês, pessoal, em 2 Coríntios, no capítulo 10, os versículos 4 e 5 diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, o desejo do meu coração é que, de hoje em diante, sempre lembre-se desse versículo. Eu procuro lembrar desse versículo, porque são muitas as armas que a gente é ferido, são lançadas em nossas vidas, para que o nosso pensamento não seja cativo a Deus. Não seja levado inteiramente ao Senhor. Então, como foi a dinâmica aqui que eu achei fenomenal, melhor que muita pregação por aí. Nossa, fenomenal. É isso. Se você levar seu pensamento cativo ao Senhor, se encher das coisas de Deus, o mal realmente não tem espaço. O que vai te dominar serão outras coisas, e eu te garanto, por experiência própria, acredito que aqui, que vocês também, quando a gente semeia para o Senhor, quando a gente se enche do Senhor, coisas lindas, coisas maravilhosas acontecem com nossa mente, com nossa alma, com nosso espírito, e só quem experimenta sabe. Não tem como a gente descrever tudo, só quem experimenta sabe. Obrigado. E Carol sabe, Sheila também, porque lida com esse público, a gente é muito pressionado, né, irmã Sheila e Carol, no sentido de proporcionar entretenimento para os adolescentes e para os jovens, né? Contar piada, fazer a coisa de forma mais agradável, mas o pessoal sabe, aqui a gente se recusa mesmo, literalmente, por mais chato que possa parecer, porque no final das contas foi como você disse, ninguém se liberta desse mundo de fantasia, que para alguns já é uma realidade paralela, ninguém se liberta disso se não for com as armas espirituais. Fazendo uma analogia, nós precisamos e dependemos dessas armas espirituais para essa libertação. Irmã Sheila, minha consideração, minha admiração, meu respeito, acima de tudo. E agora minha admiração também, porque, gratidão. Gente, vocês olham aqui para ela falando, você quer escutar 2 horas. Não é desse jeito. A gente fica assim, ai, fala mais. E claro que eu posso dizer como Jó, eu lhe conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos lhe veem, e certamente essa é uma experiência muito mais gratificante do que só o testemunho das outras pessoas. A primeira pessoa que falou de você para mim foi a Adriana, depois muitas outras pessoas daqui da igreja que tiveram contato com você, e hoje nenhum deles precisam mais falar, porque eu sei exatamente, né, a maneira extraordinária como Deus tem lhe usado e vai continuar lhe usando, especialmente para quem tem a capacidade de enfrentar as dificuldades e não fugir delas. A recompensa é essa. Deus não só cura, trata as nossas feridas, como nos ajuda a gente fazer isso por outras situações. Mas senti o drama nas suas palavras quando você via a omissão de alguns pais, né, em função da situação dos filhos, e eu gostaria de dar a oportunidade que você fizesse as suas considerações finais, mandasse um abraço aí para esse público todo que está te acompanhando, que desde cedo estava ansioso para te acompanhar aqui nesse momento também, e diante de Deus e diante das pessoas, meu sincero muito obrigado e que Deus te recompense. Amém. Então, gente, muito bom. Eu amo essa casa, né? Eu falei antes da Adri chegar, tenho paixão por esse cantinho, por todo mundo daqui, um carinho muito especial pelas meninas do grupo de cura, todo mundo de forma geral, né?
E eu queria propor para todos os adolescentes que têm os dons de trabalharem com a internet, use todos os dons, todos os talentos, todas as habilidades que Deus te deu e que a sua oração seja a oração de João Batista, que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça, né, que o Senhor Jesus apareça. Então, em tudo o que você for fazer, que o nome do Senhor seja glorificado, que ele apareça e que você seja, moça, reconhecida por servir a um Deus maravilhoso, que é puro amor. Você, rapaz, seja reconhecido, entende? Se você tem uma necessidade enorme de mostrar alguma coisa, ou de se mostrar, procure ajuda. Tem alguma coisa errada com você. Você não precisa disso, né? Então, que a sua oração seja essa, que ele cresça, que ele apareça. Peça a Deus sabedoria para que toda a expertise que você tem, todos os talentos que você tem, sejam voltados para a honra e para a glória do nome dele. Amém. Vamos terminar essa transmissão com o coração partido da irmã Amanda.